Oi pessoal, vim gravar outro vídeo resposta, algumas perguntas, na verdade é um mix de perguntas de alguns vídeos que eu fui olhando, vídeos até um pouco antigos, eu vim responder essas perguntas porque eu acho que são importantes, e até porque eu vi que tem muita gente que tem dúvida, né, em relação a isso. Então assim, a primeira pergunta foi em relação a como é fazer um mestrado em inglês. Então se você está vendo esse vídeo aqui no meu canal pela primeira vez, hoje eu sou doutoranda na Universidade de Illinois em Chicago, mas eu fiz também o meu mestrado lá. E aí assim, a pergunta é como é ter o mestrado, como é fazer um mestrado em inglês? E eu acho que essa pergunta remete muito à pergunta em si. Qual o nível de inglês que você precisa ter para estudar no exterior? Bom, eu acho que essa é uma pergunta que ela é bem importante, porque na verdade sim, muita gente tem o sonho de estudar nos Estados Unidos, ou então em algum outro país que fala inglês, ou ainda até, quem sabe, se você fala espanhol, alemão, francês, estudar nesses países que falam também essas línguas, claro, né? Não só os Estados Unidos ou o inglês em si. Mas como é fazer um mestrado, né, em outra língua? Então, assim, no meu caso, eu já morava há 2 anos nos Estados Unidos. Eu vim como au pair, que é um intercâmbio, né? E aí, nesses 2 anos, deu pra desenvolver bem a minha comunicação em inglês. Eu digo comunicação no sentido oratório, fala mesmo. Eu conseguia me comunicar, eu conseguia, né, me apresentar na língua inglesa, nesse sentido. Porém, uma coisa que, assim, que me ajudou, que na verdade foi fundamental no meu processo de desenvolvimento do inglês, foi o fato de eu ter cursado naquele curso de inglês, né, em escola particular. No meu caso, não é fazendo propaganda, mas no meu caso eu fiz a FISC, né, me formei na FISC, foram quase 6 anos de curso, na verdade foram exatamente 6 anos de curso de inglês na FISC. E eu me formei, terminei e não falava inglês, tá? Não é propaganda mesmo. Mas não por causa da escola, a escola em si é boa, né? Mas mais por conta de... Acho que era muita coisa, eu não conseguia assimilar, apesar de eu amar inglês. E acho que a vida de faculdade e escola de inglês, ou inglês te permite não dedicar ao inglês, então foi um pouquinho complicado e conturbado. Mas porém eu consegui terminei e tal, me comunicava até, mas eu não achava que eu falava inglês bem. E aí foi quando, na verdade, eu vim pra cá estudar inglês, só que eu não tinha pretensão de, na verdade, estudar aqui estudar, ficar por aqui fazendo um mestrado e agora um doutorado, foi um pouco consequência da vida mesmo, assim, sabe? Tipo, eu acho que foi tudo mesmo um propósito, assim, de que tem que acontecer, acontece, e deu tudo certo, eu tô aqui hoje. Mas claro que esses 2 anos que eu estava aqui e os anos que eu fiz de inglês no Brasil foram fundamentais. Por quê? Porque quando você entra no mestrado, o mestrado ele não é só fala. O mestrado é escrita, o mestrado é você ouvir e entender, o mestrado é você ler, muita leitura. E claro, cada área é cada área, né? Porque no meu caso eu fiz um mestrado em antropologia. Então, tipo assim, eu já tive, e eu acho assim, que no meu caso a minha situação é até um pouco mais interessante, assim, no sentido complicado, porque eu sou bióloga, estudei biologia, ciências biológicas, eu não sou da área de humanas, então eu optei fazer um mestrado em antropologia, e então pra mim foi drástico a mudança, não somente da língua, mas também de ir para a área de humanas, que tem muita leitura, muitos textos, então a minha dificuldade, eu sei com propriedade que qual é a dificuldade de você fazer um mestrado em inglês, né, estudando, na verdade, um mestrado em outra língua, em um outro país, porque os 2 primeiros anos, né, na verdade eu fiz o mestrado em 1 ano, acabei conseguindo terminar em 1 ano e meio, e tipo assim, o mestrado, ele te requer muito mais do que a graduação, não no sentido de matéria, conteúdo. Eu acho que é a pressão psicológica de você ser o melhor, de que você não tá mais na... Os professores, eles não falam diretamente, mas eles, através da forma de correção, da forma de falar contigo, assim, sabe, de expressão, as aulas em si, eles meio que deixam se dizer que, tipo assim, você não tá mais na faculdade, você tá numa pós-graduação, né?
um outro nível, você tem que ser melhor, você tem que superar e você tem que ser muito melhor do que você era. O que faz sentido, o que eu concordo, mas que para quem é estudante de outro país, se torna assim uma barreira mesmo. Eu tive muita dificuldade, eu já falei aqui no vídeo sobre GPA, né, o GPA. Eu mesma, vou ser sincera, não tenho um GPA muito bom. Não é que muito bom, meu GPA tá 3.5, né? Poderia ser 4, por exemplo, como muitas pessoas da minha sala. Mas eu tive, assim, as matérias que eram teóricas, densas de antropologia, eu mesmo tirava só Bs, que é em torno de 80 a 90, né? Não era 10. Eu nunca tirei, assim, um 10 nas matérias densas de antropologia. Eu tirei 10, né? No caso que é o A, das matérias de biologia que eu fiz. Então, tipo, pra vocês verem como é um pouco mais complicado. Os textos eram muito densos, então eu tinha que, além de ler algo em inglês, eu tinha que saber interpretar aquilo que está em inglês pro português, né? Meio que fazer o entendimento daquele assunto e conseguir entender para aplicar, porque havia as apresentações orais e tal, né? Então eu acho assim que é interessante, a experiência em si vale super a pena, mas se você não tem um inglês bom, e o que seria o inglês bom? O inglês é o ponto de você conseguir se comunicar, o inglês é o ponto de você conseguir ler um texto sem precisar de dicionário. É assim, mesmo que algumas palavras você não entenda, mas você consegue entender o que aquela frase está querendo dizer, entendeu? E você vai conseguir estudar aqui, entendeu? E tem muito. Ah, tá, e tem outra coisa, que tem muito recurso da própria universidade. Tem recurso da própria universidade para os alunos internacionais. Então, tem aulas de inglês, se você quiser, entendeu? Cada universidade vai ter um recurso. Eles são acostumados a receber alunos de outros países. Você não vai ser novidade na universidade. Em qualquer universidade de outros países, né? Acho que só no Brasil que a gente tem um pouco dessa... Eu não sei, né? Claro que eu também não sou da USP ou de uma Unicamp e tal, porque são universidades maiores. Mas eu acho que no Brasil a gente não tem essa cultura tanto de ter alunos internacionais. Tem... Eu sei que tem muitas universidades que recebem sim, mas não é para todo o país, né? E aqui já é. Qualquer universidade você vai ter aluno internacional. Eu acho que em relação ao mestrado em si é isso. Eu acho que você não pode ter medo também de vir. Você tem que aproveitar as oportunidades e, claro, se o seu inglês, se você não fala inglês, se o seu inglês não é bom, se você não consegue sair numa rua e você encontrar com uma pessoa, você pelo menos se comunicar, não precisa ser fluente, mas pelo menos se comunicar, eu não te encorajaria a vir, porque você vai sofrer durante a época do mestrado, do doutorado, você vai realmente penar um pouquinho. Eu confesso que meu primeiro ano eu dormia pouco, lia muito, sabe? Porque a pressão de você estar aqui é que você não existe a divisão entre estudante internacional e estudante daqui, né? Os dois são os mesmos perante os professores e você, por ser estudante internacional, você tem que correr e dar o seu melhor para alcançar os que são daqui, que falam inglês como a primeira língua. Então, assim, é muito interessante. Claro que existe cada casa, existe cada universidade. Eu mesma fiz uma matéria semestre passado, eu fiz matéria com alunos de outros países. Era uma matéria para estudantes internacionais. Cara, não é sendo assim, me achando, mas dos alunos que estavam na sala, eu era realmente a única que falava mesmo inglês, sabe? E muito me surpreendeu alunos de doutorado, que com inglês muito, muito precário, muito ruim, que até pra mim entender o que eles falavam eu não entendia. Então foi assim, interessante, mas pra vocês verem também que a realidade é essa, na verdade, em relação ao inglês, que o inglês ele não é tudo isso também. O que vale, acho que na hora de aplicar para um mestrado ou para um doutorado, o que vale é o teu currículo. Na verdade, o currículo é a base. Se você tem um currículo bom, mas teu inglês é ruim, eles vão te aceitar mesmo assim, porque eles estão vendo que você é um aluno que vai trazer vantagens para o departamento. E aí também a questão do inglês, porque que eu já mencionei aqui, existe a prova de inglês que você tem que fazer antes de aplicar, que é a do TOEFL, né? Então, se você também não tem um inglês bom, você não vai passar no TOEFL. Apesar que o TOEFL, ele é mais ou menos assim, uma prova que ela não é tão difícil, mas requer mais as suas habilidades, né? Mas se você não tem um inglês, você não passa no TOEFL, você não consegue fazer a prova. Então, eu acho que é uma combinação de tudo.
Eu vou gravar outros vídeos hoje ainda, né, aqui, vou postar após, né, no canal, porque tem outros tópicos que é interessante, que acompanham um pouco uma sequência, digamos assim, dessa questão do mestrado em inglês, ou então como é no exterior em si. Então, se você tem dúvidas, perguntas, deixa aqui embaixo que eu vou estar tentando responder elas sempre que possível.